Já imaginou se existisse uma contagem de tempo na qual você utiliza para conseguir ler a vida, se conscientizar das suas ações e poder conhecer mais sobre si, se conectando com ciclos tanto naturais que estão aqui à volta do nosso sistema solar, como além? Esse sistema existe, inclusive se chama Tzolk'in, que é o que eu vou te explicar neste vídeo. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você esteja cada dia melhor. Hoje eu tenho que te explicar sobre uma contagem de tempo maravilhosa que se chama Tzolk'in, que talvez seja uma das informações mais diferentes que você vai ver e eu quero explicar da forma mais completa e didática possível nesse vídeo, tá bom? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma informação que eu postar por aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo e sempre comente o que você está achando, porque eu leio e respondo, tá bom? Os comentários. Então assim, bora pro vídeo e finalmente você vai conseguir entender o que é essa informação, essa prancha sincrônica que se chama Tzolk'in. Só para recapitular, eu gravei um vídeo explicando sobre o que é a lei do tempo sincronário da paz, vou deixar o card aqui. E basicamente o sincronário ele não só serve para você prever acontecimentos futuros. Na verdade, ele serve para aumentar a sua consciência. E ele reforça que existe uma linguagem simbólica por trás de tudo que existe, por trás de todos os ciclos. E quando você não está conectado com essa linguagem, você fica igual uma barata tonta tentando adivinhar as coisas, sendo que você poderia se tornar consciente para ser um manifestador da sua própria realidade e dono do seu próprio tempo. E é basicamente viver num tempo natural. Lembrando que tempo só pode ser percebido pela nossa mente. Tempo é uma frequência, então quando você vive numa frequência harmônica, sua mente entra em harmonia e tudo à sua volta. No próximo vídeo, depois desse, eu vou explicar sobre a frequência desarmônica, que é a predominante em todo o planeta Terra, por meio de uma contagem desarmônica e oficial, que é o calendário gregoriano. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo, que eu já te convido a assistir. E a lei do tempo sincronário, basicamente, tem duas ordens principais. Uma delas é a ordem cíclica do tempo, que eu já gravei um vídeo explicando sobre o sincronário das 13 luas e 28 dias, vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. Ela carrega uma frequência que se denomina 1328. Por quê? São 13 luas, onde cada lua tem 28 dias, e é um padrão perfeito, harmônico, baseado no nosso sistema local, onde a gente considera o ciclo da lua, do sol, das estações, nos conectando com ciclos que existem e regulando a nossa mente a partir disso. E também tem a ordem sincrônica do tempo, que é o que eu vou explicar nesse vídeo, que é baseada no Tzolk'in. Quando a gente fala sobre ordem sincrônica, o que nos vem em mente? Sincronia, sincronicidade. A palavra sincronia, ela vem do grego e é uma união de sim, que é juntos, e cronos, que é tempo. Ou seja, o tempo é a frequência da sincronicidade. Assim, a palavra sincronicidade significa todos nós juntos no tempo. Todos os tempos estão interligados, o aqui e o agora, que se refere também à conjunção do espaço, que é a linha horizontal, com o tempo, que é a linha vertical. A ordem sincrônica é a quarta dimensão, que é onde o tempo existe. É o eterno presente que permite que tudo esteja sincronizado num único momento. E essa ordem mantém o todo conectado, desde o átomo até o planetário, do planetário ao cósmico, ao galáctico e assim por diante. O Tzolk'in, que é essa tabelinha que eu vou colocar aqui na tela, ela é toda colorida, toda diferente, né? Mas basicamente o Tzolk'in é a contagem sagrada dos dias ou contagem sagrada dos sóis. E essa é a matriz que carrega a frequência 1320, que é a frequência do tempo natural. O tempo é arte, o tempo que nos conecta com os registros, as informações, onde você não se torna mais um navegante do tempo desorientado, mas completamente entendido dos movimentos que estão acontecendo, tanto em prol da sua vida como em prol do coletivo. E o Tzolk'in, ele é um ciclo de 260 dias, que basicamente é o resultado da multiplicação de 13 tons galácticos e 20 selos solares, que basicamente é a linguagem da ordem sincrônica. Assim como o sincronário das 3 luas tem a forma dele, que é um ciclo de 364, mais um, que é o dia fora do tempo, que tem as luas, cada lua tem 28 dias, tem o Tzolk'in, que é uma contagem corrida de dias, cada dia é uma frequência específica, que são todas as combinações possíveis que podem existir da combinação entre 13 tons e 20 selos. Os 13 tons representam as 13 luas, as 13 vibrações primárias do som, ou seja, é uma frequência vibratória que mexe, que movimenta. E os selos solares, eles representam a frequência primária da luz. Ou seja, os selos eles carregam informação, memória, energia, e os tons a maneira de expressar, de gerar movimento a essa informação.
Então, o que acontece quando um desses 13 tons e um desses 20 selos se une? É uma combinação possível, que existem 260 combinações possíveis. Uma combinação possível se chama Kin. A união de um selo com um tom, ou seja, uma frequência, uma energia, junto com a maneira de expressá-la, é o que a gente chama de Kin ou assinatura galáctica. E nessa vivência de tempo, cada ciclo nos entrega distintas qualidades de informação que vão impregnando diferentes aspectos da nossa própria existência. E percebendo as energias que são irradiadas desses códigos, nós vamos recuperando a nossa memória celular e despertando a consciência e a nossa missão aqui na Terra. E com o sincronário das 13 luas, junto com essa contagem do Tzolk'in, nós nos tornamos conscientes dos ciclos e vivemos esses ciclos, e por isso nós entramos em harmonia. Então, basicamente, é a união da ordem cíclica com a ordem sincrônica, que eu vou me aprofundar nesse vídeo especificamente na ordem sincrônica. Bom, o Tzolk'in, como eu já mostrei e estou mostrando aqui novamente, ele parece uma grande tabela periódica, né? E essa estrutura é um presente da inteligência galáctica. Contém um conjunto de padrões que nos sintonizam com experiências mentais de alto nível dentro da matriz radial do tempo, onde o passado, presente e futuro são uma coisa só, nada está dividido. E a estrutura da ordem sincrônica é a própria frequência 1320, porque 13 tons e 20 selos formam a frequência principal da construção dessa matriz. E esse novo, para nós, né, porque é muito antigo, mas esse novo estado mental ou padrão de consciência é radial na natureza. Ele não é linear e nunca foi linear, como a gente já falou, que, né, que o tempo ele não é linear, ele é radial, é uma das características principais do tempo. E através das práticas e também da conscientização, nós vamos percebendo os padrões, a linguagem dessa matriz para nós utilizarmos no nosso dia a dia, esses construtos que passam informações que são simbólicas, e com o tempo, a partir da prática, você vai compreendendo inteiramente essa matriz. Por isso que eu sempre digo, ó, você não está pegando algo técnico, algo racional, algo óbvio, você vai estar se conectando com algo diferente, que a primeiro momento parece ser complexo, mas você precisa se abrir para essa informação, porque é algo simbólico. E você pode estar se perguntando de onde vêm essas informações. Basicamente, o Tzolk'in é uma contagem sagrada dos dias que vem da civilização maia. A civilização maia foi uma das civilizações que mais buscaram compreender o tempo. Eles tinham em torno de 21, 22 calendários, então eles realmente era uma civilização que se aprofundava nesse estudo da contagem do tempo. Inclusive, todos esses códigos, essas informações foram encontradas nas pirâmides do México, na pirâmide das inscrições, que está relacionada à tumba de Pacalvotã e também à tumba da Rainha Vermelha, que estão interconectados, e são pirâmides que estão lá no México. E essa missão interplanetária, ela está conectada com as Pleiades e com vários pontos de conexão, incluindo Arcturus, Sirius e Antares. É uma missão interplanetária, mas ela tem um foco especial na Via Láctea. Mais precisamente no nosso sistema solar, e está muito conectado com a Vela Tropa 24.3, que é a Terra, né? Existe uma nomeação específica dentro dos estudos da Lei do Tempo. E a Terra, ela está bem no centro do que a gente chama de zona de quarentena do livre-arbítrio. Ou seja, tem uma área do nosso sistema solar local e tornou-se a zona de quarentena de Lúcifer, que eles chamam também, representando a queda ou o pecado original. E dentro dessa zona de quarentena existem detritos kármicos de outros sistemas de mundo em uma única estrutura que, em certo ponto, inevitavelmente iriam provocar distúrbios no nosso sistema solar. Então existem esses anjos da guarda que podem nos vigiar e nos auxiliar nesse processo de realinhamento cósmico. E nesse processo de evolução, a Terra ela se desviou do seu curso natural, do tempo natural. De fato, o propósito dessa civilização maia, que é uma civilização estelar, era de ajudar a Terra a se reposicionar no curso correto do tempo. Aí o que aconteceu nessa história? Pacalvotã foi um grande guerreiro e sacerdote que fundou o Palenque lá no México, e ele foi um rei maia que deixou todos esses códigos aqui na Terra. Então por isso que você encontra na origem, né, todos esses códigos lá no México, na tumba de Pacalvotã, onde ela estava toda inscrita com esses códigos, e basicamente a sua função era deixar esses códigos, essas informações, esse estudo tão sagrado, essa base de moralidade para ajudar a Terra nesse reajuste realmente energético do tempo que se foi perdido em nome da evolução, em nome da dissolução desses detritos kármicos que inevitavelmente estão aqui na nossa região, e por isso que nós enfrentamos tantos processos negativos. Lógico que isso é uma história que nos conecta com várias outras histórias, tradições, culturas, religiões que também sempre demonstram
a queda, né? Tanto os Atlantes como na Bíblia também, existem inúmeras histórias que sempre nos levam a perceber que houve um momento da queda, que houve um momento da distorção, que houve um momento de desalinhamento. E existem diferentes ferramentas e conhecimentos que nos ajudam nesse realinhamento, nesse recordar da nossa evolução e também, lógico, pela evolução do planeta Terra, o coletivo em geral. E os mais galácticos, eles são esses navegadores planetários e mapeadores do campo psíquico da Terra e também do sistema solar e além de nós. Eles são uma cultura telepática. O que isso significa? Significa que suas percepções, os seus modos de conhecimento e sua comunicação vêm de um alto grau de afinação telepática com o cosmos. Então é uma conexão cósmica realmente. E o conhecimento da lei do tempo se deu por conta dessa civilização, por conta desses códigos encontrados, e foi transmitido através da transmissão GM108X, que foi o meio na qual essa informação chegou aqui na Terra, que teve como propósito principal realinhar a Terra no seu percurso original e natural, de evolução no caso. Ou seja, nós não fomos esquecidos ou abandonados, nós na verdade fomos presenteados com essa ferramenta em nome do autoconhecimento, da recordação de quem você é a nível cósmico, não a nível de personalidade, a ego. Você pode recordar do seu propósito, você pode se realinhar com os ciclos, tanto aqui do nosso sistema solar como também cósmico. Você pode ler o tempo através dessas ferramentas e se orientar de uma forma tão sábia, tão conectada, que não adianta eu tentar ensinar você como ler esses códigos. Isso demanda um tempo, uma integração. E essa é a verdadeira sabedoria. Você acessa quando o seu coração está aberto para receber essas informações e esses códigos. Então essa é uma transmissão entre mundos que ancoraram ensinamentos importantíssimos para nós. Que pode ser muito novo para você, mas não é algo novo, é algo ancestral, por mais que poucas pessoas conheçam sobre. Esse conhecimento, ele realmente foi ancorado e aberto e teve início às suas interpretações através da abertura da tumba de Pacal-Votan, que foi aberta em 1952. Lá na pirâmide das inscrições do México, essa tumba, ela estava lá embaixo daquela pirâmide e era impossível uma tumba enorme daquela, com aquele peso, entrar de cima para baixo. Então, basicamente, provavelmente a tumba, né, por uma questão lógica, ela foi colocada, instruída ali, né? O rei, quando ele faleceu, ele foi enterrado e eles construíram essa pirâmide por cima. E quando houve a abertura da tumba de Pacal-Votan no topo lá do Templo das Inscrições, basicamente é como se um fluxo mental ele fosse desencadeado. E aí entra alguém importante, que é o Dr. José Arguelles, que é o decodificador da Lei do Tempo. Ele que fundou, ele que, enfim, decodificou, intuiu, compilou diversos estudos para que hoje exista essas informações de forma disponível. E algumas dessas partículas, vamos dizer assim, elas atravessaram a mente de Dr. José Arguelles, que na época tinha 14 anos, numa experiência visionária que ele teve no topo da Pirâmide do Sol, porque ele estava lá no México, na Pirâmide do Sol em específico, em Teotihuacan, não sei se você já chegou a visitar, mas é bem conhecida essa pirâmide, que é a Pirâmide do Sol, lá no México, e isso aconteceu em 1953. Lembrando que a tumba foi aberta em 1952. Então, já tinha sido liberado esse fluxo no planeta Terra. E por toda a vida, ele se dedica na decodificação desse grande mistério dos antigos maias, dos seus calendários, das suas profecias, da cosmologia e da matemática envolvida nesses estudos. E ele viveu a vida inteira realmente dedicado a essa missão, a esse propósito, e ele veio a falecer em 2011, totalmente conectado, integrado, divulgando e levando essas informações. E basicamente a função de todas essas informações, porque a Lei do Tempo é um estudo muito profundo, e a base principal dela é o sincronário das 13 luas e o Tzolk'in. Mas quando você utiliza dessas informações, você não está fazendo isso só para consultar informações ou só ler o tempo. É muito, muito, muito mais profundo que isso. E não cabe a mim dizer tudo isso aqui nas redes sociais, por isso que eu tenho um curso específico da Lei do Tempo, onde eu aprofundo do básico ao avançado, para que você possa entender de uma forma assim, te leva a um princípio, um meio e fim, e você possa ter todo um trabalho a ser feito na sua psique para você conseguir compreender tudo isso, aplicar e a partir daí mergulhar cada vez mais nessas informações. E como eu disse, são códigos que se abrem para você ao ponto em que você se dedica, que você pratica e que você internaliza. Então, a função de todas essas informações é proteger o planeta dessa autodestruição através de um meio de consciência, uma ferramenta que vem nos auxiliar, junto com toda
a proposta filosófica que esse conhecimento, que esse estudo tem para a nossa vida. E também para elevar a vibração do planeta Terra com o fim de estabilizar a consciência no planeta, numa ressonância cósmica com a galáxia local. Então, é uma reintegração, é voltar aos trilhos, vamos dizer assim. Então, o Tzolk'in é essa tabelinha aqui, tá? Ela é toda colorida, ela é formada pelos 20 selos e 13 tons, e existem 260 quadradinhos, cada quadradinho é um Qin. Inclusive, eu fiz uma série no ano passado, acho que comecei até antes do ano passado, uma série que eu fiz 260 lives, todo dia eu abri uma live para explicar o Qin do dia, porque todo dia tem um Qin, tem uma frequência. Então, é legal que você acompanhe todos os dias o Qin do dia, tem os aplicativos que você consegue acessar as informações, e tem um canal do Telegram, que é o meu canal, onde a gente divulga todos os dias a frequência do Qin do dia, tanto dentro da informação do Tzolk'in, como também do sincronário das 13 luas, tá? E são informações valiosas porque você começa a se tornar consciente do dia, da fase do período que nós estamos vivendo a nível coletivo, e também eu te convido a conhecer e buscar o seu Qin de nascimento, que é a frequência que estava sendo ativada e estava ativa, na verdade, no dia que você nasceu. E isso fala muito sobre você, sobre a sua essência, sobre o seu propósito de vida. É todo o ancoramento e é impressionante o quanto é alinhado realmente com a nossa essência. No curso STN você consegue se aprofundar demais nisso, inclusive para fazer leituras para si e para os outros, mas também eu tenho os atendimentos individuais, caso você busque essas informações da lei do tempo para autoconhecimento. Então lá eu já direciono tudo para você, os seus códigos pessoais, e é um momento muito profundo e de alta consciência que você começa a ter a partir desses códigos e dessas informações. E existem essas duas tabelinhas, que é essa tabelinha dos 20 selos solares, onde tem os 20 selos, as 20 frequências e as palavras-chave na qual cada selo ancora. Então, cada selo tem uma frequência, uma energia. As palavras-chave é a abertura pela interpretação, né? A abertura da interpretação que você tem dessa energia. E tem a tabelinha dos 13 tons galácticos, que são 13 frequências, 13 informações, 13 maneiras de expressão. E também tem 3 palavrinhas-chave que nos levam a começar a entender do que ela se trata, do que ela se refere. E dentro dessa tabelinha aqui, existem vários ciclos, são ciclos dentro de ciclos. Mas, em geral, você precisa saber que nós lemos o Tzolk'in de cima para baixo, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 20, 21 até o 40, do 41 até o 60, e são 13 colunas. Cada quadradinho é um Qin, que é a união do selo e do tom, e dão 260 unidades, tá? Aí tem esses quadradinhos verdes, tem essa coluna cinza, tem vários ciclos aqui dentro que não tem como eu me aprofundar aqui, tá? Porque, inclusive, às vezes eu vou soltar essa informação e você não vai entender nada, vai entrar pela orelha e sair pela outra, e você precisa saber o fundamento disso, a aplicação disso, como se utiliza, para não ficar mais informação e uma obesidade mental na qual você não vai conseguir muito desenvolver. Eu sempre recomendo que você busque uma orientação, um curso, para aprender realmente sobre isso, e eu tenho disponível. Então, como eu tenho, já fiz, já ensinei, já fiz aulas, tem as aulas também gravadas, as aulas ao vivo, eu já tenho isso pronto para você. Por isso que eu digo, se você quer se aprofundar, vem comigo nessa comunidade maravilhosa, você não vai se arrepender, tá bom? E além de você conseguir entender todas as práticas que você faz a partir de tudo isso. E nos vídeos, né, tanto no Sincronário das 13 Luas, eu mostro os benefícios de você viver isso na prática. Essa foi a apresentação do Tzolk'in, essa contagem da ordem sincrônica. Agora, oficialmente, eu tenho a explicação do Sincronário das 13 Luas do Tzolk'in, o que é o Sincronário da Paz. Mas eu também vou deixar aqui na descrição os links desses conteúdos e de uma live muito boa também, que eu fiz há uns anos, não sei se há tantos anos, talvez uns 2 anos. E lá eu explico direitinho sobre o Sincronário das 13 Luas, sobre o Tzolk'in, a diferença entre eles, então assista, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você quer conhecer mais, como que você quer conhecer mais sobre o Tzolk'in, como que eu posso te ajudar nessa jornada, tá bom? Porque é uma das ferramentas que eu acabo utilizando. Eu sou uma estudiosa de diversos conhecimentos em prol do desenvolvimento humano, mas essa também é uma ferramenta super interessante que me cativa, me fascina, e eu tenho certeza que pode acabar chamando sua atenção também, tá bom? Se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma informação dos vídeos que virão pela frente, e fica ligado no próximo vídeo depois desse, que tá babado, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, que é tão sagrado e tão valioso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.